A capacidade de uma criança de ouvir com clareza a voz dos pais, dos professores, dos terapeutas é um elemento fundamental para o desenvolvimento dela e para a aprendizagem, tanto de fala e linguagem como de leitura e escrita. Mesmo no caso de crianças que são ouvintes, que têm audição normal, a gente observa muitas delas que têm dificuldade muito grande de concentração, de manter o foco e a atenção, principalmente em ambientes que são mais desafiadores, em ambientes ruidosos, em sala de aula. É claro que a gente precisa sempre pensar que a criança tem que ser avaliada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descartar que essa criança tem uma perda auditiva. Nos casos das crianças que não têm a perda auditiva, podem ter quadros que vão comprometer foco e atenção. Por exemplo, crianças que têm otites repetidas ou com outros diagnósticos, TEA, dislexia, autismo, TDAH, enfim, todos eles vão comprometer várias questões e também a capacidade de concentração. Hoje existem dispositivos com padrão digital de comunicação sem fio, que são utilizados como uma tecnologia assistiva, como um recurso que a criança pode usar em sala de aula, em situação de aprendizagem, em terapia e mesmo no lazer em casa com os pais. São microfones que são utilizados pelo interlocutor, pela pessoa que vai conversar com a criança, e receptores utilizados na orelha da criança ouvinte, ou da criança que tem perda unilateral, ou a criança que tem otite repetida, ela pode fazer uso desse tipo de tecnologia. O objetivo dessa tecnologia é fazer com que a criança possa receber a voz do professor, dos pais, do terapeuta, diretamente nos ouvidos e com menos ruído de competição, independentemente da distância em que ela esteja, a pessoa que está falando com ela, e do ruído ambiental. E aí a criança que, em geral, sofre com fadiga auditiva pelo esforço que ela faz na situação de aprendizagem, em ambientes ruidosos, ela acaba tendo o benefício de receber a voz numa situação positiva em relação ao ruído, né, que a gente chama de relação sinal-ruído positiva para a fala, para o sinal. E aí a criança tem a possibilidade de ter mais acesso à informação, menos desgaste emocional, melhora o foco e a atenção e, por consequência, ela tem mais chance de ter uma boa aprendizagem. É claro que a gente sempre tem que pensar que é importante ir em busca de um diagnóstico quando há alguma coisa errada, algum atraso de fala, de linguagem, de leitura, de escrita. Então, sempre procurar um especialista, de preferência um foniatra, e ele vai pedir os exames e as avaliações que são necessárias para ter um diagnóstico fechado, e a gente pode fazer o uso da tecnologia associada às terapias que forem necessárias. Meu nome é Raquel Munhoz, eu sou fonoaudióloga do Núcleo de Audiologia. Se você tiver qualquer dúvida, tem um link na minha bio. O Roger Focus é um sistema de receptor que, utilizado com algum tipo de microfone Roger, envia a voz do interlocutor diretamente para o ouvido de quem estiver usando, da criança ou do adolescente. Ele é fácil de usar e essa transmissão vai fazer com que a criança tenha menos distração, independentemente da distância que tiver o professor ou os pais dela e do ruído ambiental. E aí, esse receptor é utilizado com pilha 312, ele tem um controle de volume, um tubo fino e a oliva, e ele é posicionado atrás da orelha da criança. O microfone é este daqui, e ele é utilizado pelo professor aqui no pescoço, numa distância de 1 palmo de distância da boca, e aí a voz vai ser transmitida diretamente para a criança, reduzindo o esforço e a fadiga auditiva e permitindo com que ela fique muito mais atenta no ambiente escolar ou de terapia ou no ambiente de lazer. Para usar o receptor, a gente vai escolher um tubo fino, que vai ser posicionado aqui, ó, nós vamos colocar.
Aqui nós temos uma oliva, que a gente também vai escolher o tamanho. E vamos poder colocar uma pilha 312. O microfone, esse é o touchscreen, o Roger touchscreen. É fácil da gente fazer ele funcionar, ó. Ligamos. E agora nós vamos usar o elo, o botãozinho do elo, para poder parear com o aparelho auditivo. E aí é só colocar na orelha da criança e o professor colocar o microfone pendurado numa distância de 1 palmo da boca. E ele é bastante intuitivo, fácil de usar. E nos momentos que a criança não precisar participar da conversa, o professor pode mutar o microfone dele. Então, o que é informação que não precisa ser levada para a criança, exemplo, acabou a aula, é hora da pausa, o professor ainda vai dar outra aula, ele vai apertar ou desligar o Roger ou apertar o mute. E depois é só ele voltar a apertar o microfone que a voz vai ser transmitida novamente. Gostaram? Então, dá um ok aí, se precisar de qualquer coisa, o meu link tá lá na bio.